Voltamos com Conectado. Nós vamos começar falando aí com o Leonardo Facchini sobre o planejamento financeiro. Como é que está o seu planejamento financeiro? E nós vamos entender e falar mais com o Léo, meu amigo Leonardo Facchini. Léo está aqui junto com a gente. Por favor, pode colocá-lo aí. Bom dia, aliás, boa tarde, Léo. Seja bem-vindo e muito obrigado pela sua participação em entrevista. Boa tarde, é sempre uma honra e um prazer poder estar aqui com você e dividir um pouquinho do que eu acredito sobre finanças aí, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida. Estou à disposição. Legal, Léo, legal. Vamos começar com o nosso tema do programa de hoje, que é como montar um planejamento financeiro para 2021. O Léo é nosso habitué, né, nosso convidado principal aí nos começos de ano, para que a gente possa, e lógico, durante o transcorrer do ano também, mas começo do ano, fica aquela dúvida, né? Tem muitas contas, pouco dinheiro, porque esse ano foi, vou te falar, Léo, dinheiro voou esse ano, né? Sumiu do mapa. Como é que a gente pode pensar em montar um planejamento financeiro? Existe essa possibilidade, Léo? Vamos lá. Antes de mais nada, né, tá virando uma tradição, isso é muito legal, eu estar aqui no início do ano, e quando você olha para o ano de 2020 que passou, na verdade, eu acho que ele foi desafiador no sentido de as pessoas foram obrigadas, de uma maneira intuitiva, a terem uma organização financeira, porque não dava mais para ter o consumo desenfreado. Não dava para a gente frequentar os shoppings, os restaurantes, num determinado momento, tiveram as suas restrições. Então, 2020, eu acredito que foi um ano para a gente repensar a maneira de viver e principalmente a maneira de se relacionar com o dinheiro, né? E aí, como é que eu começo, de fato, um planejamento financeiro? Eu tenho que dizer, pelo começo. E como é começar pelo começo? Como qualquer coisa, né? Às vezes, vou começar uma atividade física. O que o pessoal fala? Começa com uma leve caminhada. Porque, às vezes, a gente querer um plano mirabolante ou entrar na academia e falar, não, eu vou fazer academia 5 vezes por semana, 1 hora por dia. Você não vai conseguir. Da mesma maneira, quando a gente pensa no planejamento financeiro, as pessoas às vezes têm um estereótipo de um planejamento financeiro ideal. Eu preciso controlar todas as minhas despesas, todas as minhas receitas, eu preciso ter um caderno. Isso é, sem dúvida, o planejamento financeiro ideal. Mas para quem está começando, o meu convite é para fazer um planejamento de vida. E o que eu chamo de planejamento de vida e a diferença entre o planejamento financeiro para o planejamento de vida? Planejamento financeiro, nós estamos falando de controlar ou administrar o dinheiro. Não tem nada de errado nisso, mas eu sinto que falta algo. Eu percebo que as pessoas, às vezes, desperdiçam uma vida tentando fazer planejamento financeiro e controlá-lo, controlar o dinheiro. Por um outro lado, o que é o planejamento de vida? É eu começar a ter clareza do que eu quero viver em 2021. Quais são os meus planos? Quais são os meus projetos futuros? Daqui a pouco vamos imaginar que vai estar tudo ok, nós vamos poder voltar a viajar. Então eu quero fazer uma viagem esse ano, no final do ano, em 2022? Eu não sei. Mas o pontapé inicial de um planejamento de vida e financeiro, efetivamente, na minha visão, é a gente começar a listar os nossos objetivos e sonhos. Quais são as metas que a gente quer alcançar? Porque elas vão ser combustível, elas vão ser o que vai dar ânimo e força para que a gente comece e não termine mais. Porque se eu for só olhar para o dinheiro, perde a graça. Basicamente, eu acho que seria isso. Cria uma lista com seus objetivos e sonhos e aquilo tende a te energizar para que você aí sim olhe para o seu dinheiro e busque uma otimização dos seus recursos. Como é que eu aproveito de uma melhor maneira o dinheiro que eu ganho e possivelmente, se você ainda não faz investimento, o dinheiro que você vai começar a investir? Existe um número real aí que as pessoas devam começar a investir? Por exemplo, R$50 por mês, R$10 por mês, isso é um investimento, isso já é um pontapé inicial, porque as pessoas têm quem ganha muito, né? Como a gente estava dizendo ontem, né? Quem ganha muito não sente no bolso, no planejamento familiar, o gasto com o supermercado. Quem ganha pouco sente muito, até porque tivemos um aumento aí
E é consecutivo, né? Lógico, quem ganha pouco sente muito, gasta, chega a gastar. Isso foi uma estatística, uma pesquisa ontem que a gente falou sobre isso aqui, Léo. Com relação chega até às vezes a 90% das pessoas que ganham salário mínimo, as pessoas que estavam aí no auxílio emergencial, o gasto médio de uma pessoa, e você me corrige se eu estiver equivocado nesse sentido, mas foi uma pesquisa que chegou para a gente aqui, que o gasto é de 90% em uma família. E o gasto, para quem ganha muito, quer dizer, não sente no bolso o que se gasta com o que se come, é de 6, 7%. Agora, eu volto à pergunta lá, minha primeira pergunta. Qual que é o investimento que a pessoa precisa começar para fazer? Você falou de viagem aí, né? Mas nós vamos colocar como possibilidade, como eventual possibilidade, uma viagem. Agora, quanto que tem que se investir? R$50 dá? R$10 dá? Ou eu tenho que chegar ao ponto de economizar e não está dando R$1.000 por mês? Como é que é esse... Dá para fazer esse balanço e essa possibilidade aí, Léo? Vamos lá, sem dúvida dá. E aí, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque é justamente isso. Quem ganha ou acha que ganha pouco, tá? Não consegue dar valor ao dinheiro. Então, mas eu vou começar um investimento com R$10, não vai mudar minha vida. E realmente não vai mudar a sua vida, mas vai começar a mudar a sua cabeça. Porque o desafio é nós implementarmos um hábito saudável em relação ao nosso dinheiro. E você quer uma prova de que nós, brasileiros, não damos valor ao dinheiro? A moeda de 1 centavo e a nota de R$1 saiu de circulação. Por quê? Porque a gente despreza um pouco as pequenas quantias. E é justamente esse o ponto de mudança. O nosso cérebro, a maneira como a gente olha para o dinheiro, possa você acreditar ou não, é o mesmo sentimento quando você olha, por exemplo, uma nota de R$10, uma nota de R$100, ou uma cifra de R$1.000 ou R$10.000. Só que as pessoas se enganam no processo e acham que, enquanto elas não tiverem um valor significativo, ou não tiverem um dinheiro que elas julgam bastante, não dá para começar, ou malemar dá para sobreviver. Então, o primeiro ponto a gente precisa começar a dar valor ao nosso dinheiro. E aí, é aquele ditado, melhor do que nada é a gente fazer pelo menos... Então, peraí, ficar sedentário ou fazer uma leve caminhada? Sem dúvida, para a saúde e para o longo prazo, fazer uma leve caminhada vai fazer diferença. A mesma maneira com o dinheiro. Então, puxa, Léo, eu vou começar hoje, a gente tem excelentes investimentos que você consegue investir a partir de R$30, R$40, como é o caso do Tesouro Direto. E eu vou além, porque hoje, com as fintechs, a gente tem várias contas de bancos digitais que permitem ou que remuneram o dinheiro que está lá parado na conta, pagando 100% do CDI, que é uma excelente rentabilidade para quem está começando. Vamos deixar claro isso. Então, hoje é muito simples você abrir uma conta digital, sem custo nenhum, você não tem custo nenhum, e se você colocar lá R$10 por mês, por exemplo, esse dinheiro já vai estar rendendo. Então, não tem mais desculpa. A desculpa é interna. Eu parar de achar que eu preciso de muito dinheiro ou de que com pouco dinheiro a minha vida não vai mudar. Talvez não mude a sua vida, mas mude a sua maneira de pensar que, consequentemente, vai mudar a sua vida no médio prazo. Eu acho que essa é a grande diferença. O pontapé é começar a investir. Não importa quanto, mais efetivamente começar. Tá, agora o detalhe, né? Você falou quanto, agora aonde, né? Como começar a investir? Você deu a ideia aí do CDI, eu nem fazia tempo que eu não ouvia falar no CDI, Léo. Se ser honesto aqui, fazia muito tempo que eu não ouvia falar. Qual é o melhor investimento hoje? Aonde que deve se aplicar? Vai colocar dinheiro debaixo do colchão, não, pelo amor de Deus, né? Sei lá, é debaixo do colchão, Léo? Ou tem rendimentos muito melhores do que esse? Aí eu pergunto, para responder essa pergunta, a gente precisa fazer 2 novas perguntas e ter a resposta. Primeiro, para que eu estou investindo? Então, qual que é a finalidade desse investimento? E para quando? Eu preciso desses 2 referenciais. Então, por exemplo, eu estou investindo para uma viagem. Ok, mas essa viagem acontece quando? Porque se eu tiver uma viagem que acontece daqui a 1 ano, a estratégia financeira é diferente de uma viagem que acontece, por exemplo, daqui a 11 anos. E aí você pode falar assim, mas quem que planeja uma viagem de 11 anos para frente? Eu vou te dizer, eu planejo. Agora, dia 20, eu faço 14 anos de casado com a Marla. Então,
e daqui 11 anos eu vou celebrar as nossas bodas de prata. Então eu pretendo fazer, eu estou me planejando para fazer uma celebração, para fazer uma renovação dos votos com ela, uma festa, e também ter uma lua de mel e fazer uma viagem. Então percebe, a estratégia para a viagem que vai acontecer daqui a um ano é completamente diferente da estratégia dessa minha viagem de lua de mel de 25 anos de casado. Então qual que é o melhor investimento? Para essas duas situações, são investimentos diferentes. É a mesma coisa que eu perguntar, qual que é o melhor tipo de atividade física? Uns vão defender o crossfit, outros vão defender a musculação, outro vai defender o pilates. Não tem o certo, mas tem o que mais se adequa ao meu perfil. Investimento é a mesma coisa. Eu digo que o melhor investimento é o que você tem a segurança e a tranquilidade de que o seu dinheiro está te levando em direção ao seu objetivo, mas que você também está em paz, que você está tranquilo financeiramente. Porque se você está num investimento, por exemplo, com um risco a mais, aquilo vai te trazer preocupação. Puxa, eu posso perder meu dinheiro, o que está acontecendo? É um ponto. Mas se eu também estou num investimento extremamente conservador, vai te trazer preocupação. Puxa, meu dinheiro não está rendendo tanto. Puxa, será que eu poderia ter um investimento melhor? A gente volta no que eu chamo da saúde emocional. Independente do investimento que você tenha, ele está prejudicando a sua saúde emocional. Então não tem o melhor investimento, mas eu vou dar sim o que eu digo para começarem os investimentos, títulos públicos. Então, o Tesouro Direto, na minha visão, eu acredito que é o melhor investimento para nós começarmos. É o investimento de maior rentabilidade de renda fixa, pensando a médio e longo prazo, e é o investimento mais seguro que existe hoje no Brasil. Então, é uma ótima oportunidade para as pessoas começarem e a entenderem esse universo dos investimentos. E você consegue começar a investir com R$30 por mês, por exemplo. Deixa eu colocar aqui também na conversa, Léo, o José Fernando Chiavenato. Este sim, podemos falar em dinheiro. Agora chegou o homem. É praticamente o tio Patinhas do Grupo Tati de Comunicação. Antes fosse você mesmo, né, Zé? O tio Patinhas aqui. Nadava, uma piscina só de dinheiro, mas, olha, só de moeda em dólar. Vou te dizer o seguinte, eu posso te adiantar, Léo. O Zé, ele esteve por Aracaju. Você já ouviu falar Aracaju no Sergipe, né? E um dos ganhadores da Mega Sena foi de Sergipe. E não foi buscar a bufunfa ainda. Eu tô desconfiado. Você já entendeu o que eu quis dizer, né? Não vou dizer mais nada. Não vou dizer mais nada porque eu fico preocupado com a integridade física do Chiavenato, que vai ter que começar a andar com segurança aí. Zé, o Léo todo começo, brincadeira, lógico. Pessoal, pelo amor de Deus, o Zé tá contando as moedinhas ali também, viu? Quebrou o cofrinho da Maju e tá contando as moedinhas ali também. Zé, o Léo tá com a gente aí. Ô, Léo, prazer em falar contigo. Você sabe que todo começo do ano parece que é obrigatório a gente passar por um vestibular com você, né? Eu sempre ouvi dizer, e sou ainda na época da minha velha tia-avó Amália, lá de Pitangueiras, ela sempre dizia o seguinte: olha, bobagem, dinheiro chama dinheiro. Ou seja, o grande atrativo de dinheiro é o dinheiro. Não adianta que não fugir disso, que é logicamente que você dá uns aconselhamentos, você dá umas explicações muito legais para quem não tem dinheiro, como nós, como eu, por exemplo, que não tem o que fazer, pode investir aí seus R$30, R$40, 50 conto por mês, né? Isso é lógico. Mas quando você pega um Brasil tão desorganizado, socialmente, tão desajustado, tecnicamente e financeiramente, um país que não tem controle monetário, um país que não tem controle financeiro, um país que o governo vem a público para decretar a falência, ele vem dizer que não, o Brasil não tem dinheiro para mais nada, nós estamos quebrados. Quer dizer, como é que eu posso confiar meus 50 por mês, meus 30 por mês, num país onde o próprio governo zomba da economia, onde o próprio governo diz que não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para fazer absolutamente nada e coloca em risco isso por conta, segundo ele, de uma imprensa maldita. Ele falou isso ontem, é culpa dessa imprensa aí que está supervalorizando a pandemia, essa coisa toda. Como é que você se sente
com essa responsabilidade de ter que passar para a gente, de ter que passar para o cidadão comum, o quão é importante economizar, poupar, investir, saber que daqui 14 anos você vai comemorar as suas bodas de prata, né? Como é que você vê esse tipo de coisa diante de um comentário tão desairoso, um comentário tão triste, profundamente amargo de um presidente da República? Vamos lá, antes de mais nada, é um prazer estar sempre falando com você. Eu me recordo, não sei se você se lembra, tem no meu canal do YouTube, uma das primeiras entrevistas que eu fiz com você no Prova dos 9. Se não me salvo a memória, acho que foi em 2009. Faz um bom tempo já que a gente tem essa troca. Uhum. Mas vamos lá, respondendo diretamente a sua pergunta, então. Eu digo o seguinte, eu vou sempre me concentrar e me preocupar no que eu tenho controle. Então, o que está externo a mim, eu não tenho controle. E aí eu provoco você e todos que estão nos assistindo que somos nós mesmos que temos a obrigação ou o dever de mudar essa situação. E mudar essa situação como? Começando de nós. Então, o que eu, Léo, posso fazer com o próprio Léo? Ou no meu ambiente familiar? Eu, a minha esposa e os meus 2 filhos. Depois eu vou expandindo isso. Só que as pessoas, ao invés de olharem para si, tomarem as ações que elas precisam tomar, elas não fazem nada e reclamam do governo, da economia, do chefe, do vizinho, do prefeito. Elas ficam reclamando. Então, é um ditado que eu gosto bastante que diz o seguinte: enquanto você trabalha, eu trabalho. Enquanto você descansa, eu trabalho. Enquanto você reclama, eu aproveito a vida. Então, essa é a diferença. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento que não dá mais para nós desperdiçarmos tempo com o que não faz sentido ou não agrega valor. Eu posso fazer algo pela economia? Puxa, não. Eu posso sim fazer dentro do meu ambiente. Eu posso controlar minha economia doméstica, eu posso ensinar as finanças para os meus filhos, eu posso dialogar com a minha esposa. E se isso transbordar para mais pessoas, eu acredito que em 10, 15, 20 anos a gente vai ter um Brasil diferente. Só que a questão é justamente essa, as pessoas não se permitem porque elas estão todo o tempo reclamando. Então eu digo para as pessoas, você está me trazendo essa notícia do pronunciamento, eu não vi. E às vezes algumas pessoas falam assim, Léo, mas você trabalha com finanças, você faz investimento, você auxilia clientes, você dá consultoria, como que você não é extremamente informado das notícias? Eu sou informado das notícias pertinente aos investimentos ou que fazem sentido. Agora, notícias, digamos assim, soltas ou especulações, a gente tem que lembrar que, felizmente ou infelizmente, o que está acontecendo com a política, se a gente olhar a nível de Brasil? Começou a corrida eleitoral para 2022, para o próximo presidente. Triste dizer isso, mas é real. Então a gente tem que tomar cuidado com muito do que se diz, porque eles estão tendo estratégias para se reeleger, no caso do Bolsonaro, em 2022, ou para um próximo candidato que quer entrar, de alguma maneira, conseguir. E aí eu vou me preocupar com isso? Não, eu vou me preocupar com o que eu tenho controle. Então, basicamente, eu acho que é isso que eu acredito. As pessoas precisam focar nelas. Não gastem energia. A coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. Então, eu não vou perder tempo reclamando do governo, eu não vou perder tempo reclamando dos outros. Eu vou investir o meu tempo no que é importante, faz sentido para mim. Tá aqui com vocês é importante. Lógico. O Jornal Valor Econômico de hoje, né? Ele traz uma matéria de certa forma curta, coisa e tal, mas bem feitinha, bonitinha, coisa e tal, mostrando que em época de pandemia, em época de agruras, né? Época de tristeza, coisa e tal, foi um momento que o Brasil mais poupou. Teve muita gente que conseguiu poupar, entendeu o valor do dinheiro através da pandemia, através da necessidade, através disso tudo, e começou a poupar mais. E fazer exatamente essa poupança doméstica, essa poupança, essa economia doméstica que você tanto prega. Então nunca se poupou tanto, né, nessa faixa socioeconômica que você se situaliza aí, nunca se economizou tanto quanto no ano de 2020. É interessante isso, né? Perfeito. E o que eu digo que, assim, essa poupança foi feita de uma maneira meio que obrigatória.
Porque se eu quisesse comprar, eu não conseguia. E aí a gente vem com o e-commerce, mas as pessoas ainda têm muita resistência e medo. Então, aquelas pessoas que nunca tinham feito uma compra no e-commerce, mantiveram-se em se fazer compras. Então, elas foram obrigadas, de alguma maneira, a economizar ou a olhar para o seu dinheiro diferente. Mas aí eu provoco, daqui para frente, o desafio vão vencer as pessoas que perpetuarem, que mesmo depois que passar a pandemia e voltar eu acho que o normal não existe, vai ser um novo normal, mas que a gente poder voltar a frequentar shoppings com tranquilidade, frequentar o centro da cidade, poder viajar, que quando eu tiver essa liberdade, eu tenha discernimento para tomar melhores decisões com o meu dinheiro. Porque o problema é se a hora que voltar, que afrouxar, eu voltar exatamente lá como no início de 2020 ou como eu vivi até 2020. É bem provável que essa poupança que foi feita vai escoar e a gente nem vai perceber com que ela foi feita. E aí está o desafio para as pessoas. Invistam um pouco do tempo de vocês para aprender a multiplicar, preservar esse dinheiro. A gente investe muito tempo, muita energia no mercado de trabalho. Trabalha 8, 9, 10 horas por dia para ganhar o dinheiro. E aí eu pergunto, quanto tempo você investe, quanto de dinheiro você investe em educação para aprender a multiplicar, preservar, ter um melhor uso desse dinheiro segundo o seu projeto de vida? Então esse é o meu convite para a turma nesse 2021. Vamos começar a pegar parte desse tempo, então o pessoal ficou na pandemia. O que o pessoal fez? Foi para o Netflix. Nada de errado nisso, mas é o que eu digo para as pessoas, se você dedicar 2 horas por mês para começar a entender desse mundo financeiro, falamos aqui do CDI. O que é esse tal de CDI? Taxa Selic. O que é inflação? O IPCA? Bolsa de valores? O que é uma ação? Comece a se desafiar e a estudar sobre o assunto. Eu tenho certeza que em um ano você vai ter uma visão completamente uma visão completamente diferente do dinheiro e, consequentemente, isso vai refletir em melhor qualidade de vida para você e para sua família. Ô, Léo, bom, a gente continua falando aqui no Grupo Tati de Comunicação com o Leonardo Facchini, que é planejador financeiro. Léo, só para a gente encerrar, finalizar aqui, eu tenho, e o Zé continua com a gente aí, aguenta aí, Renato, mas só para a gente finalizar com o Léo aqui, eu tenho dívidas. Eu consigo pensar, eu e quantas pessoas devem estar ouvindo e falando assim, poxa vida, eu me enquadro nesse planejamento. Como é que eu consigo me planejar se eu tenho dívidas? E começo do ano é os IPs, né? IPTU, IPVA, vem aí o IC também agora, né? O Dória quer taxar o ICMS, quer aumentar a dose, haja dose, hein? Não é Dória, é dose do ICMS, enfim. Como é que eu consigo amortizar as minhas dívidas se eu quero planejar, fazer um planejamento financeiro, quero poupar? Vamos lá, excelente pergunta, e normalmente as pessoas querem primeiro terminar um para depois começar o outro. E aí que eu digo, não tem, o desafio vai ser como é que eu faço isso caminhar paralelamente. É aquele ditado, como é que eu faço com o carro em movimento para trocar a roda? E é isso que vai ter que acontecer. Então eu sei que é contraintuitivo, muitas das pessoas têm um desafio, mas a sua prioridade, sem dúvida, é a quitação das dívidas. Isso precisa ser uma prioridade do seu orçamento. Mas não tão pouco importante você começar a sua estratégia de investimento. Então, por exemplo, você pode canalizar 90% dos seus recursos excedentes para a quitação dessas dívidas. Mas 10%, pelo menos, começa a criar um plano de investimento. E aí as pessoas podem dizer assim, Léo, mas o investimento que eu faço, se eu amortizar a dívida, os juros é maior. Nesse momento que eu digo, não é hora de você fazer conta, porque se você quisesse fazer conta e fosse bom de conta, você não estaria endividado. Você vai começar a instalar novos hábitos para você mudar a sua maneira de pensar. Nós não estamos aqui fazendo conta de o que é melhor. Nenhum investimento vai superar uma dívida no curto prazo. Mas essa estratégia vai começar a fazer você olhar diferente para o dinheiro e mudar a sua maneira de pensar. Então, muitas das pessoas querem começar, não, mas como que eu vou... A dívida no cartão de crédito é 10%. Eu vou fazer um investimento hoje, a taxa Selic está 2% ao ano. Meu, é impossível. Eu vou pegar o dinheiro e eu vou quitar a dívida. Você vai continuar endividado, porque a hora que você sanar essa dívida, você provavelmente vai fazer outra. Você não vai ter um estímulo paralelo e realmente entender o mecanismo do dinheiro.
porque o desafio é a gente fazer o melhor uso do dinheiro. E eu acredito que o melhor uso do dinheiro não é necessariamente só pagar dívidas, mas é eu fazer com que esse dinheiro garanta que eu viva tranquilo agora e principalmente no futuro. Eu acho que esse é o desafio. E para fechar, eu até falo, eu não gosto muito de falar da palavra investimento, porque quando faz investimento, está muito associado a eu multiplicar ou ganhar o meu dinheiro. Não tem nada de errado nisso. Mas quando eu coloco o meu dinheiro em aplicações financeiras, a partir de um projeto de vida, onde, por exemplo, vou me usar de exemplo de novo, tenho 14 anos de casado, daqui 11 anos vou completar minha bodas de prata. Ou seja, eu faço um aporte todo mês, eu deposito um valor para minha bodas de prata. Então isso é um investimento? É. Mas na minha cabeça, no meu controle, eu estou pagando o boleto, eu estou pagando a prestação da minha bodas de prata. Da mesma maneira que eu tenho o Miguel, que tem 9 anos, a Letícia, que tem 2. Eu pago todos os meses um boleto chamado faculdade ou educação superior, porque eu não sei se eles vão fazer faculdade, como o mundo está caminhando, mas eu tenho uma conta chamada educação superior. Eu tenho uma conta chamada festa de debutantes, que vai acontecer daqui 13 anos para minha filha. De repente ela não quer festa, mas ela quer pegar o dinheiro e fazer uma viagem com as amigas pelo mundo, eu não sei. Mas então você entende, eu não faço investimento, mas eu uso o meu dinheiro para ser gasto ou para pagar todos os boletos que são importantes para a minha vida. Seja os boletos do presente, que eu estou aproveitando, seja os boletos do meu futuro, que eu ainda vou viver. Mas quando eu pago o boleto do futuro, ele custa muito mais barato no meu orçamento, porque o investimento vai me ajudar a pagar a maior parte dele. Legal. Zé, aprendeu onde poupar e onde aplicar o seu rico dinheirinho? A grana o resto eu já aprendi tudo. A grana da Mega Sena aí, aprendeu? Léo, esperamos que você não volte somente todo começo de ano, como é muito prazeroso te trazer aqui, mas esperamos te trazer mais vezes aqui durante o ano. Obrigado mesmo pela atenção aí, foi uma aula, como disse o Zé, ter uma aula de planejamento financeiro. Obrigado, Léo. Leonardo Facchini, planejador financeiro, um abraço para você, feliz ano novo. Muito obrigado, é uma honra sempre estar aqui com vocês. Grande abraço e um 2021 excelente para todo mundo.